jornalista Maju, o goleiro Aranha, a atriz Thaís Araújo, o que os três têm em comum? Além de serem três grandes profissionais nas áreas em que atuam, os três sofreram crime de injúria racial. Ou foi racismo mesmo? Vamos entender um pouquinho sobre a diferença entre esses dois crimes? É comum a gente ver matérias falando que a atriz tal sofreu ataques de racismo em suas redes sociais, ou que o jogador tal sofreu agressões por racismo enquanto estava no campo jogando, e depois de terem feitas determinados processos, de ter processado o clube, de ter entrado com uma ação contra esses ataques, na verdade essas pessoas são processadas por crime de injúria racial e não racismo. E existe aí uma diferença clara realmente entre esses dois crimes, mas os dois são crimes, tanto racismo quanto injúria racial. Segundo o Código Penal brasileiro, se uma pessoa negra é ofendida por outra pessoa por causa de sua cor, ela não está sofrendo um ataque de racismo, ela está sofrendo uma injúria, uma ofensa. No artigo 140, injuriar é ofender. Se uma pessoa ofende uma outra pessoa por ela ser negra, ela está sim cometendo um crime de injúria racial. Uma vez condenado, uma pessoa que cometa crime de injúria racial pode pegar de 1 a 3 anos de cadeia e pagar uma multa. No caso do crime de racismo, uma pessoa estaria impedindo ou privando alguém de fazer determinada coisa por conta de sua cor ou raça. Este crime de racismo está na Lei 7.716 de 1989, que já no seu primeiro artigo diz: serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A grande diferença entre o crime de racismo e o crime de injúria racial é que, no caso do racismo, trata-se de um crime inafiançável e imprescindível, ou seja, uma vez condenado, a pessoa que praticou o crime de racismo pega de 1 a 5 anos de cadeia, mais multas. Ou seja, quando se ofende uma pessoa por conta da sua cor ou da sua raça, está se praticando não um crime de racismo, mas um crime de injúria racial. Quando se priva alguém de fazer determinada coisa, ou se proíbe de se estar em algum lugar, ou até mesmo não se permite que essa pessoa faça determinada coisa em determinado local por conta exclusivamente da sua cor ou raça, está, sim, praticando um crime de racismo. E não pense você que no Brasil, o país do não dá nada, as coisas ficam por assim mesmo, os processos vão indo e nada acontece. Nos casos clássicos de injúria racial, como o da jornalista Maju, 4 pessoas foram identificadas e denunciadas pelo Ministério Público. Vários de seus pertences foram recolhidos e eles estão sendo minuciosamente investigados e, como primeira instância, perderam toda a sua identidade digital. No caso do goleiro Aranha, também 4 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público e convidadas a usarem tornozeleiras eletrônicas. Para não o fazerem, eles assinaram um acordo onde, antes de cada partida do seu time, eles têm que passar em uma delegacia e depois da partida têm que retornar e ficar 1 hora lá antes de irem para casa. Casos de crime de racismo são bem mais difíceis de aparecerem no Ministério Público, mas volta e meia eles aparecem, como foi o caso há alguns anos da If Animali, que esteve envolvida num caso onde um menino de apenas 8 anos foi expulso da calçada da loja por uma das funcionárias, sendo que este menino negro era filho de um cliente que estava na loja. Na época, o pai do menino, um americano radicado no Brasil, não quis expor ainda mais a criança, mas fez questão de colocar o ocorrido nas suas redes sociais e o caso tomou uma grande proporção nacional. E ainda por cima, não descartou a possibilidade de processar a loja. Racismo, injúria racial, preconceito, tudo isso no país onde a maioria da população é negra pode causar uma boa dor de cabeça para quem continua insistindo a tais práticas. Ainda mais nos dias de hoje,
onde estamos cada vez mais empoderados de nossos direitos. Então, evite essa dor de cabeça e até uma possível prisão ou multa. Tudo isso pode ser evitado com mais amor ao próximo e mais respeito uns pelos outros.